Seja muito bem-vindo ao episódio inaugural do Top X Podcast. Esse que é um programa de entrevistas que vai, com certeza, acrescentar muito na sua vida, porque as pessoas que nós vamos entrevistar nessa temporada são pessoas top, mas não somente top, são pessoas top X, exponencialmente extraordinárias, que vão fazer toda a diferença na sua vida. Ao meu lado, eu estou com meu amigo Bernardo Lobo, que é o host, o idealizador desse projeto. Eu tenho certeza que esse projeto que nasceu no coração dele vai agregar bastante. E também, como os nossos convidados, hoje nós temos Paulo Bento, que é mentor, treinador comportamental, uma pessoa que tem sido usado por Deus para transformar vidas de outras pessoas. E também nós temos o pastor Edmar, um homem que tem um ministério muito especial com casais, mas não somente casais como você está acostumado a ouvir, mas casais que precisam de um pouco mais de cuidado e somente um homem de Deus mesmo, para poder realmente estar à frente de um ministério desse. Antes de nós conhecermos mais sobre os nossos convidados, Bernardo, fala um pouquinho mais para nós a respeito do Top X, qual é o objetivo que nós vamos fazer aqui nos próximos episódios dessa temporada. Claro, Bruno. Inclusive te agradecer pela ajuda, pelo apoio aí que desde o início, por acreditar nesse projeto, né? De realizarmos esses podcasts. Aqui, naturalmente, a gente vai procurar trazer pessoas que nos tragam experiências de vida, né? De sucesso, de realização. E com certeza a presença do Paulo Bento aqui muito nos honra, assim como também a presença do pastor Edmar. Te agradeço pessoalmente pela sua disposição de estar junto conosco nesse projeto. E é isso, vamos ouvir aqui um pouquinho do Paulo Bento. Fala um pouquinho, Paulo Bento, de você, o que você tem feito. A gente já se conhece um pouco assim à distância, né? Mas eu acompanho um pouco do seu trabalho, né? Eu sei do quanto que você tem feito a diferença na vida das pessoas. Fala um pouquinho sobre você. Muito bom. O meu nome é Paulo Bento, inspirado aí pelo grande apóstolo Paulo, né? Que minha mãe me deu esse nome aí com inspiração dele. E baseado no que ele fala, não vos conformeis com as coisas deste mundo. E eu sou um cara inconformado, então eu não me conformo com as coisas deste mundo. Então estou sempre despertando mentes, aprendendo sempre, todo dia renovando, inovando e buscando novas formas de entender a mim mesmo e de ampliar a minha consciência e minha percepção. Há 25 anos eu venho desenvolvendo pessoas e ajudando eles a despertarem, porque a partir do momento que nós saímos desse processo de despertar e acordar, de desconstruir e construir de novo, e mantemos nesse ciclo novamente, nós estamos sendo morno. Então, se nós não somos quente nem frio, somos morno. E somos morno, vomitar-te aí da minha boca, né? Então, para não ser vomitado, então eu prefiro ser inconformado. Então eu sou um inconformado constante estimulando pessoas. Minha missão é despertar e expandir mentes e desenvolver talentos nas pessoas. Eu venho fazendo isso. Fui coach da Coca-Cola durante 2 anos, coach da Ambev, da Proeza, da Mineira, JS, Unimed, várias empresas do Brasil e fora do Brasil. E hoje foco especificamente no mercado do B2C, saí um pouco do B2B, agora mais no B2C, focado mais nas pessoas, ajudando eles despertarem, encontrarem e ter essa conexão com o propósito. Esse tem sido o meu trabalho aí nesses últimos 25 anos de vida. Legal. Inclusive você tem um treinamento chamado O Sentido da Vida, né? O significado da vida. O significado da vida. Nós vamos falar o sentido é o mesmo. O sentido do significado. O sentido do significado. Muito bom. O pastor Edmar está ombreando contigo nessa atividade, nessa tarefa, nessa missão. Fala um pouquinho também, pastor Edmar, sobre quem é você. Você, inclusive, tem um livro escrito dentro daquilo que é o seu ministério, que Deus colocou no seu coração. Fala um pouquinho para nós. Bom, o Paulo é um inconformado, né? Eu sou o cara que eu queria muito sair daquela ideia de estar paralisado, né? Da mediocridade. A grande maioria das pessoas acabam vivendo como aquela filosofia do grande filósofo né, que canta Deixa a Vida Me Levar. Né? Filósofo é bom. Pois é. E o que acontece? Eu percebi que muitas coisas estavam acontecendo comigo, né? E eu comecei muito cedo no ministério,
né? Eu, com 22 anos, ainda não tinha muito conhecimento, mas eu fui convidado a cuidar de um pequeno grupo, uma pequena igreja, e ali eu comecei a perceber que eu poderia ser útil de alguma maneira, né? E com o passar do tempo você vai buscando conhecimento. Só que esse conhecimento você não adquire de uma hora para outra. Hoje nós temos uma enxurrada de informações pela internet. Mas quando a gente fala de 30 anos atrás, não era bem assim, né? Então eu comecei aí. 30 anos atrás, falando 30 anos já como pastor? Exatamente, eu tenho hoje... Pouquinho tempo? Pouquinho tempo. Minha idade. Eu tenho hoje... eu tenho hoje 53, né? Então eu comecei ali próximo... Logo depois que eu completei os 22, eu comecei, né, ali a cuidar de uma pequena igreja no interior do Rio de Janeiro. E aí chegou a hora de estudar. Eu queria mais, né? Eu cheguei a passar em alguns vestibulares no Rio, mas era muito difícil para subir e descer a serra. Eu sou da região serrana do Rio. E aí... Petrópolis, eu sou de Petrópolis, exato. E aí eu tive que... Eu sou carioca também. Eu percebi. Inclusive tem que ajustar a sintonia, porque se nós dois conversando vai ficar fora. O podcast não tá chiando não, tá, gente? E aqui nós temos dois cariocas e 2 goianos. Exatamente. Olha o X aqui. Exatamente. Muito legal. O Paulo Bento tem um pezinho também no Rio de Janeiro, velho. Eu moro no Rio. Mora no Rio de Janeiro. Mas tá doido pra voltar pra Goiânia. Já. Ele foi pra lá porque eu vim pra cá, vocês não entenderam. Ele trocou de lugar. Não foi bom essa. Tá voltando. Essa é nova. Doido pra voltar. Doido pra comer piqui com arroz. Pois é. Arroz com piqui. E aí eu, nesse meio tempo, eu acabei descobrindo que aqui tinha um local que eu poderia fazer o curso de teologia, que era um sonho. Eu precisava de conhecimento para ajudar pessoas. E vim para cá, isso há 26 anos, né? 28 anos. Já estou aqui há 28 anos. Vim, me estabilizei em Anápolis. De Anápolis aí eu me formei e aí pronto, comecei a viajar, sair para outros estados, pastorei uma igreja, uma denominação, né, enraizada aqui no estado de Goiás durante muito tempo. E aí passou pelo momento mais difícil da minha vida, que todo mundo tem um momento que você se desperta, né? E aí eu passei por um divórcio depois de 21 anos de casado. E no meio cristão, no meio evangélico, né, o divórcio, aliás, eu vou te falar não só no evangélico, mas no meio cristão de modo geral, o divórcio é algo terrível, é como se fosse um pecado sem perdão. Sim. As pessoas... Uma morte em vida, né, pastor? Exatamente. Você é discriminado dentro da igreja, as pessoas... tem igrejas que não deixam nem você falar, oração, nada mais. Você fica excluído literalmente, né? Como se você tivesse sido o próprio Judas. Leproso. Cara, essa palavra é exatamente o que as pessoas passam, né? Então eu sofri isso. E não tinha ninguém para me ajudar, não tinha ninguém para me aconselhar. Os amigos se foram, né? A igreja, na época, eu senti que eu fiquei abandonado. Então eu acabei caindo em situações bem complicadas. Até então, tive que descobrir uma doença, né, que era rara para a idade. Depois a gente fala sobre isso. E eu falei, eu não posso ficar parado. E aí eu tive um encontro com Deus. Eu não posso me apresentar sem falar isso. Porque no dia 24 de dezembro, eu literalmente ouvi a voz de Deus. E ele me fez uma pergunta. Eu tive que dar a ele uma resposta. Ali, Deus mudou a minha vida. Mudou o meu ministério e o sentido da minha vida. Eu descobri a minha missão naquele dia. Amém. E eu aprendi, a partir dali, que eu precisava cuidar de pessoas que haviam passado pelo que eu estava passando. Meses depois, praticamente um ano depois, eu me caso novamente com uma pessoa que também havia passado pelo divórcio. Só que você pensa, ministério nunca mais. E aí eu fui direcionado por Deus para Family Church, que estava iniciando naquela época, né? E eu participei do primeiro culto ali na Family Church. 4 anos atrás. Há 4 anos atrás. E ali naquela salinha ainda, com o Delino sentado numa cadeira de plástico, tocando violãozinho, né? Um sonzinho fraco pra caramba. E ele conseguiu se deixar ser usado por Deus, o pastor Mac na época também. E ali começamos a trabalhar juntos. E ele me convidou para cuidar de um ministério onde eu fiquei 4 anos cuidando. Deixei agora, no meio do ano, passei, né, para outra pessoa cuidar. E Deus me direcionou para fazer esse trabalho para fora. Agora não só numa igreja específica, mas levar isso para o Brasil, para o mundo. E hoje a gente tem um projeto online onde a gente faz esse trabalho. E aí pintou a oportunidade de conectar com o Paulo. Falei, cara, a gente está fazendo algo parecido. Vamos conectar. Ele convidou, eu falei, cara, vamos conectar e vamos levar isso, né? Vamos levar essa restauração, essa mudança de mente para as pessoas. E tá dando muito certo.
Graças a Deus. Então, aí eu escrevi um livro, né, sobre o assunto. E é isso. Acho que essa é uma apresentação... Tem muita história, né, pastor? Um pouquinho. Ô Paulo, deixa eu lembrar você que em 2019 eu fiz OSV em Goiânia. Sim. Então, só uma observação, isso me deu um destravar, me deu uma abertura que eu agradeço muito a você. Talvez você não lembra bem da minha presença lá, eu te contei esses dias, Lembro sim. Mas eu queria que você falasse para nós aí do seu tempo, né, de OSV, né, do seu trabalho, do seu desenvolvimento aí desde então. Legal. Eu quero responder sua pergunta utilizando um presente aqui que Deus me deu na minha vida como presente, que é o pastor Edmar, que tem contribuído bastante e nesse afinar da percepção sobre o que a gente vem entregar nesse mundo. Então, em vários momentos eu entreguei muito de formas diferentes. Fui jogador de futebol e entreguei muito como jogador. Recebi um presente, porque quando Deus quer nos dar um presente, Ele embrulha um papel chamado problema. O primeiro presente que eu recebi foi um suicídio do meu pai. O segundo presente foi um câncer. O terceiro presente foram as dificuldades que eu fui encontrando no meio dessa pobreza. E foi ali a grande sacada de quando eu comecei a descobrir a intensidade desse presente, eu entendi exatamente que aquelas dores estavam me despertando para encontrar o que eu vim fazer neste mundo. Ninguém encontra o propósito ou o que veio fazer no mundo dormindo. Ninguém encontra o propósito descansando. Ninguém encontra o propósito na igreja. Ninguém encontra o propósito assistindo sessão da tarde. A gente encontra o propósito passando, aspirando, desenvolvendo e aprendendo e nós nos tornando pessoas melhores. Então foi através de todo esse processo, câncer, suicídio, dificuldades da infância, todos os processos que eu fui despertando a minha mente e fui então encontrando formas diferentes de servir. Eu servi como jogador, eu servi em outras etapas, em outros momentos. E agora eu entendo que existe um público maior. É esse público que eu estou afinando a minha conversa, a minha fala, a ponto de merecer, ao ponto de fazer sentido estar sentado na mesa com esse público. Então, nós chamamos isso na física quântica de frequência. Então, eu estou trabalhando na minha frequência. Então, desde 2019, que a gente, naquela reunião que eu tive com vocês, suas irmãs, em 2019, eu me lembro exatamente desse momento. Eu te convidei para uma reunião familiar, né? Isso. Porque eu tinha feito o SV e aquele negócio me impactou muito, muito fortemente. E eu tive um momento só eu e você. Isso, uma sessão. Uma sessão de atendimento lá, de um coach, né? E você me deu essa abertura. E eu realmente, eu tinha me esquecido disso. Legal. Então... Reuni a família toda e aí o Paulo foi lá e a gente teve uma conversa. Isso. E aí quando você voltou agora, né, no ano de 2025, então, e quando você ouviu pela segunda vez o chamado, né? E eu me lembro que você veio falar comigo, eu falei, olha, eu estou afinando um instrumento novamente. Então, eu acredito que esse instrumento, ele sempre tem que ser afinado. Todo pastor tem que estar afinando o instrumento. Todo padre tem que estar afinando o instrumento. Todo médium tem que estar afinando o instrumento. Todo ser espiritual, todo ser humano tem que estar afinando. Marido, todas nós, as pessoas têm que estar. Porque se não está, já é duvidoso quem não está afinando o instrumento. Né? O apóstolo Paulo, quando diz renovai o seu espírito pelo novo modo de sentir. Então essa renovação, ela é muito importante. Então eu venho renovando, buscando adaptar. Então escrevi 6º livro agora, estou indo para o 6º livro agora. Então renovando, sempre buscando uma nova forma de servir. Né? É interessante porque quando você escreve um livro, se você lê ele de novo,
você já vai criticar o que você escreveu. Eu sei Verdade. exatamente Se o Edmar agora acabou de lançar o livro dele, se ele ler de novo, já não vai ser o mesmo. Eu já queria colocar outras coisas que ficaram faltando. Opa! Corrigir, né? Melhorar. É pensar em escrever numa série logo. É igual o sábio que diz, né? Você nunca entra 2 vezes no mesmo rio. Porque depois já não é o mesmo rio mais. Você entra no rio uma vez, que a água já foi embora. Quando você entrar de novo, é outro rio. É verdade. Tem outra água, ou outro momento. Então é exatamente isso que nós precisamos entender, né? Isso que nós vivemos, isso que nós entendemos agora. Então, ao longo desses 20 anos, eu venho fazendo isso, despertando, ajudando pessoas que sejam na área pessoal se encontrarem, encontrar o seu propósito, o seu motivo de vida, o que veio fazer aqui, como ressignificar suas dores, como essas pessoas não conseguem enxergar, como elas olham por um ponto. Estava exatamente neste momento fazendo um trabalho de ressignificação antes de vir aqui, e uma pessoa olhando por um ângulo que fazia ela sofrer demais olhando por esse ângulo. A minha irmã, eu perdi recentemente a minha mãe, antes de ontem fez 4 meses que nós perdemos minha mãe, e ela tá sofrendo demais por isso. E quando eu fui em Araguaiana, na chácara, que era da minha mãe, eu estava ajudando ela, então, a olhar por um outro ângulo. Eu almocei com a minha irmã hoje, eu estive com ela e mostrando para ela o ângulo que ela não olhava. Porque ela estava numa revolta profunda, porque assim que minha mãe morreu, todos os meus filhos me abandonaram. Falei, irmã, até quando você quer olhar por esse ângulo? Ela, por onde eu devo olhar então? Ok, olha por esse ângulo, olha por aqui, me responde, como que você vê por esse ângulo? Como que você olha por esse ângulo? Então ali ela conseguiu entender que nós, que é o que o Santos Porri colocou para nós em uma frase, tu te tornas eternamente responsável pelo que cativas. Se os seus filhos hoje não estão com você, olha o que você cativou. Porque hoje você reflete essa imagem. Então, é essa ressignificação que eu ajudo as pessoas a enxergarem. Como ressignificar a morte? Como que ressignificar a traição? Como ressignificar as perdas? Como ressignificar isso? Então, uma vida ressignificada é uma vida mais inteligente, porque você foca na emoção que você precisa construir e não na emoção que te faz sofrer. Esse é o trabalho que eu tenho feito durante esse tempo. Paulo, eu gostaria de fazer uma reflexão sobre uma coisa que você falou nesse último SV que eu tive participando, junto com o pastor Edmar, que você disse que a morte do seu pai foi uma oferta dele para que você se tornasse a pessoa que você é hoje. Então aquilo para mim, viu, pastor, foi assim, do evento todo, aquela frase me deu um entendimento, uma revelação interessante, porque normalmente a pessoa condenaria, né, o pai, poxa, sim, foi um fraco, né, se matou lá, enfim, tinha a sua história lá, mas podia ter revertido isso de uma forma positiva, né, e ele não conseguiu, mas o Paulo entendeu, ressignificou, eu achei super revelador, você dizer que a morte do seu pai foi uma oferta para que você se tornasse e que você considera ele hoje um herói. Sim. Para você, né? Aí a gente busca também na nossa vida, né, as derrotas, né, que a gente passou e que nos ensinaram a chegar hoje onde nós estamos, né? Então tudo aquilo que a gente viveu de negativo em algum momento da nossa vida nos tornou a pessoa que nós somos hoje, né? Isso é muito interessante porque o Paulo cita, né, algumas questões onde ele fala da física quântica e tal, e nós percebemos que a Bíblia ela se encaixa muito bem, né? Porque ele fala, olha, ele falou que, né, até deu um texto sobre Paulo, sobre renovar a mente, né, que está em Romanos, mas tem um outro texto que ele fala que eu gosto muito, que ele diz, eu esmurro meu próprio corpo e o reduzo à escravidão, para que depois de não ter pregado para muitos, não seja eu mesmo ser desqualificado. Ou seja, a ideia de ser afinado, de estar né, se colocando cada vez mais em uma situação melhor, crescendo, saindo do mesmo e mudando todos os dias, né? Com as circunstâncias muitas vezes negativas, né? É onde você se transforma naquele que você é hoje, né? Por quê? Porque quando nós estamos na zona de conforto, tá tudo bem, você relaxa. E principalmente nós homens. Para nós, homens, é a coisa mais fácil que tem a gente relaxar. Sim. Por que muitas vezes o marido reclama da mulher? A mulher é chata e tal, porque o cara tá parado, ele não quer sair dali.
E a mulher começa a incentivar o cara a sair dali. Ela pode não saber como fazer, mas o que ela quer é que ele se mexa. E nós, com os nossos filhos, fazemos a mesma coisa. Deus faz isso com a gente também, porque Ele quer que nós cresçamos. Ele não quer que a gente fique parado no tempo. O que o Paulo enfrentou, o que eu enfrentei, o que você, Bernardo, enfrenta, talvez enfrentou, o Bruno também, tem que fazer a gente sair do lugar. Tem uma história que eu ouvi um tempo atrás de um barbeiro, que ele não acreditava em Deus. E aí, foi lá um cliente, sentou lá para cortar o cabelo e ele perguntou pro cliente, e aí, tudo bem? Eu falei, tudo ótimo, graças a Deus. Que Deus o quê, cara? Se Deus existisse, não teria essas guerras, não teria fome, não teria pessoa a criticar. Pobreza, exato, começou a criticar. Morte, É clássico isso, né? Exato. Sempre repete o mesmo disco. Aí o cara ficou na dele, ficou caladinho, pensando, e agora como é que eu vou responder? Ele tentou argumentar, viu que o cara não ia deixar e ficou na dele. Ele saiu, terminou, pagou. Quando ele saiu, ele olhou, tinha um morador de rua, cabeludão, barbudo, sentado lá. Ele voltou e falou, barbeiro, cara, deixa eu te falar um negócio, barbeiro não existe. Você tá doido, cara? Acabei de cortar seu cabelo. Se barbeiro existisse, não existia caras como aquele ali, ó, barbudo, cabeludo. Aí ele fala assim, não, mas se ele vier aqui, eu vou cortar o cabelo dele. Assim também é com Deus. Quando você se aproxima dele, ele muda a sua vida. Mas ele não pode ir lá te buscar. Que sacada. E quando você olha, todas as pessoas que Jesus transformou foram até ele. É. Todas. A mulher do fluxo de sangue, ela foi até Jesus, tocou. Bartimeu gritou, Senhor, filho de Davi, o que você quer que eu faça? Assim é o trabalho que a gente está fazendo hoje. Eu não posso chegar e dizer assim, você quer que eu te ajude? Depois a pessoa dizer assim, eu não te pedi ajuda. Verdade. Não é assim que a humanidade faz? Então você tem que esperar e Deus te dá a condição para isso. E quando eu vi essa oportunidade, junto com Paulo, eu falei, cara, ressignificar pessoas, pensamentos, momentos difíceis. A Bíblia ensina isso. Mas as pessoas ainda não captaram as ferramentas para isso. Nada melhor do que a gente juntar conhecimento do Paulo, conhecimento que eu tenho, alinhar a nossa linguagem e mostrar o que Deus está fazendo através disso. E ajudar pessoas. E está sendo E maravilhoso. muitas pessoas. Está sendo maravilhoso. Eu costumo usar uma metáfora que tem até a ver com essa história do barbeiro, que é do fogo, né? Deus é como se fosse o fogo, né? E existem na Bíblia, né, vários exemplos disso, mas o que eu falo é, hoje o tempo está frio aqui em Goiânia. Né? Se nós acendermos uma fogueira a 2 quarteirões, se tiver sem agasalho, você não vai acessar benefício algum do fogo. E quando você se aproxima, você não precisa falar, fogo, me esquenta aí. Verdade. Você não precisa pedir pro fogo. O benefício do fogo, ele já está intrínseco na existência do fogo. Sim. Basta se aproximar do fogo. E aí é quando você é alcançado por toda sorte de bênçãos, é quando você acessa os milagres que você precisa, porque você está próximo ao fogo, próximo a Deus. E aí tem aqueles, pra gente aprofundar um pouquinho mais, que foram mais ousados ainda, os inconformados. Porque a Bíblia é feita dos inconformados. Sadraque, Mesaque e Abidnego rejeitaram lá a oferta de adorar a estátua do rei. Pronto. Foram jogados dentro do fogo. E dentro do fogo eles conheceram o Deus do fogo. Exatamente. O Filho do Homem estava lá dentro com eles. Isso é top demais, né? Isso é top X demais. E sabe o que é legal? Nós estamos conversando hoje sobre um assunto que no meio evangélico é muito complicado de lidar, que é a palavra merecimento. Ok? Perfeito. Na nossa visão evangélica, tradicional, radical, muitas vezes, nós não merecemos nada. Mas se você for olhar a tradução, aliás, o que o dicionário fala sobre o assunto, né? A palavra merecimento tem a ver com o positivo e com o negativo, ou seja, aquilo que você planta, você colhe. É isso, você merece aquilo que você plantou. Só que qual é o problema? É que na linguagem que a gente tem, se você fala assim, eu me esforcei para receber algo de Deus. Não, você não merece nada. Você foi agraciado, foi a graça de Deus sobre a sua vida. Mas peraí, Jesus fala assim, eu estou à porta e bato. Se você abrir, eu entro e ceio contigo. Quem é que tem que abrir a porta? Somos nós. A fechadura está pelo lado de dentro. Então, se você se esforça para abrir a porta, sai da sua zona de conforto, abre a porta, Toma iniciativa. ou seja, você merece que ele entre, porque ele bateu na porta, ele te deu a oportunidade.
o problema aconteceu, né, Paulo? Chegou. Para você merecer que ele entre, é necessário você abrir a porta. É necessário você gritar, Jesus, filho de Davi. É necessário você ter ele dizer assim, eu me curo, eu quero ver de novo. É necessário tocar na veste dele. Isso é o que o dicionário nos ensina sobre merecimento. Para eu receber a graça de Deus, que é um favor que eu não mereço, eu preciso me esforçar. Eu preciso sair da minha zona de conforto para receber. E o que a gente tem visto hoje? As pessoas estão cruzando os braços. Elas querem ficar do jeito que está. Tem gente que não quer trabalhar para mudar de vida. Cara, isso dói. Pastor, eu me surpreendo com pessoas, inclusive pessoas às vezes jovens, né? Já programando a aposentadoria. Paulo, fala um pouquinho sobre isso, né? Uma pessoa que está uma pessoa que tem toda a energia, quer dizer, um corpo ainda pronto para produzir muitos resultados, planejando uma aposentadoria para ficar tranquilo e sossegado. Eu nunca concebi isso. Eu não sei se eu nasci já com a mente de empresário, porque eu lembro de eu jovem, né? Fui fazer uma viagem uma vez com um profissional que foi tirar umas fotos lá da indústria, no interior, e ele, o tempo todo na viagem, ele dizendo, né? Sonhando com aposentadoria para que ele pudesse, então, não ter que trabalhar. E eu nunca pensei, eu particularmente, nunca imaginei um dia ser aposentado. Eu prefiro, assim, trabalhar até o último instante da minha vida, enquanto eu tiver fôlego. Mas eu vejo pessoas sempre com essa visão de eu falo, inclusive, até assim, uma certa preocupação. O Brasil, a maioria das mentes brilhantes procuram trabalhar no poder público. Entende? Usar toda a capacidade dele para eu falo que isso é uma aposentadoria meio que precoce, né? Sim. Você entra ali porque segurança, você tem um salário, você tem uma garantia ali de não ter nenhum problema, né? Aparentemente aquilo vai te levar por muitos e muitos anos. É um congelador de talentos, né? E acaba perdendo a oportunidade. Estados Unidos, esse dia eu vi uma entrevista, alguém falando, né, que nos Estados Unidos as mentes brilhantes montam empresas, desenvolvem soluções, né, fazem... Aqui se o cara faz isso, ele é criticado. E aqui a visão é concurso público. Aí, Paulo, eu queria que você, com a sua experiência, nos explicasse essa situação. O Brasil tem muito essa cultura, sim, né? Das pessoas quererem um emprego público e quererem se aposentar baseado numa renda sem precisar... Paulo, rapidinho, deixa eu só pegar um ponto, porque o Bernardo, a gente caminha juntos aí, e o Bernardo é um incansável. A gente para no estacionamento, ele está resolvendo o problema da empresa, ele está fazendo pedido e liga para cliente. Vendendo, cobrando, pagando. Cobra, fala com o funcionário. Preciso de uma assessoria do Paulo para resolver esse problema. E isso é uma das coisas que eu aprendo muito com o Bernardo no dia a dia. É observar a caminhada de uma pessoa que tem sucesso, que tem resultado, né, ver que realmente não é vou esperar o anjo vir balançar a rede para mim, me servir uma água de coco. Não é assim que as coisas acontecem. Realmente é com esforço, né? Sim. Eu digo de uma forma bem radical para você que essa pessoa, ou ele não é cristão, ou ele é um proselitista cristão. Por quê? Vamos pegar João capítulo 5, versículo 17. E Jesus lhes respondeu: meu pai trabalha até hoje. E eu trabalho também. Precisa falar mais alguma coisa? Precisa falar alguma coisa? Não. Se meu pai trabalha até hoje, se Deus trabalha até hoje, se o Cristo deu exemplo pra gente que é o trabalho, então esse sonho de infância que nós tivemos, da tia da escola que nos explicou que quando você morre, você vai deitar na nuvem para tocar arpinha, isso é sonho de criança. Então, esse negócio de que quando você vai aposentar, quando você aposenta, você morrer, é que você vai trabalhar. É aí que você vai ajudar. Então, não tem esse negócio de aposentadoria. Então, a gente, às vezes, tem uma cultura muito grande de falar, descanse em paz. Sinceramente, será que Deus criou a eternidade para você ficar descansando?
Então o que eu quero falar da sua pergunta, do seu comentário, é que nem quando você morrer você vai parar, então por que eu vou aposentar? Qual o sentido disso? Então, ou ele não é cristão, ou ele é um proselitista cristão, que não entende nada do que ele está falando e nada do que ele está buscando até então. Porque o trabalho que edifica o homem, quando ele parou de trabalhar, ele parou de edificar. E você faz um comentário extremamente assertivo. Que em momento algum na Bíblia, você vê falando sobre o céu e sobre descanso. Não tem. Não tem. Quando se fala de céu, todas as vezes que se fala de céu, não se fala de descanso em momento algum. Por quê? Porque não existe essa ideia de descanso. Descanso são momentos para que a gente restaure o nosso corpo físico, certo? O próprio Jesus descansou, ele saiu para descansar algumas vezes, né? Mas ele estava ali. Ele estava ali, sempre procurando servir. E o interessante é que quando você para de servir, você para de ser útil, a palavra boa para se falar é útil, né? Você se torna o quê? Um peso. Olha só, meu pai hoje está com 84 anos. Meu amigo, se deixar, o homem quer, lá no lugarzinho que ele trabalha, ele quer sair pegando máquina para limpar tudo, podando árvore, colhendo fruto. Não dá, ele não tem mais o pique. A gente tem que falar, pai, vai mais devagar. Minha mãe é a mesma coisa. Aí como que eu vou querer pensar em aposentadoria? Porque a verdade é que a gente não envelhece, né? A nossa mente continua boa. Que Dá a envelhece é o impressão nosso que corpo. Né? a gente tem essa sensação. É. Né? Na hora que você olha no espelho e fala, opa, A máquina Exato. fica Alguma coisa defasada, aí- mas o software continua sendo tem alguma coisa aí que está contrastando. E só para comprovar o final da afirmação, que é muito legal, que o pastor trouxe aqui, ainda no João 5, aí vem aqui no 19 que ele diz assim, ó, e Jesus respondeu e disse, na verdade vos digo que o filho, por si mesmo, não pode fazer coisa alguma, senão vir ao Pai. Porque tudo quanto ele faz, o filho o faz igualmente. Ou seja, se meu pai trabalha até hoje, é lógico. Então, o trabalho é a edificação do ser. Parou de trabalhar, parou de evoluir. Então, existem formas específicas de demonstração do amor que tem que ser evidenciado. Qual é a maior evidência do amor? O trabalho. Servir o próximo. Fazer o mundo de alguém melhor. Contribuir com o mundo de alguém melhor. Isso faz com que quantas pessoas você começa a visualizar, que aí volta para a primeira pergunta a primeira colocação que você colocou sobre o suicídio do meu pai, e é interessante como que Deus age em nossas vidas. A dor desperta o propósito. Então, a roda, por que alguém inventou a roda? Por que inventaram a roda? Imagina, você vai lá caçar um javali. Quanto que pesa um javali? 500 quilos, 400, 300 quilos. Aí você Seja 100, meu amigo. Seja 100 quilos. Mas 100 quilos é um suíno hoje. Mas aí de 6 meses. Aí vocês dois vão trazer ele 100 quilômetros. Pronto. Vai revezando os dois nas costas. 50 quilos para cada um. Lascou, meu amigo. Aí o seguinte, aí um dia, de tanto alguém fazer, de tanto problema, dor, alguém pensou, Gerou necessidade. uma necessidade. Será que se nós começássemos a empurrar esse javali aqui, morto, aí que algum, fizeram um quadrado. Depois veio consciência divina, foram trabalhando e despertando. Então o trabalho é o despertar na mente. Sem o trabalho eu não estou despertando a mente. Então é totalmente importante isso que você colocou e nós entendemos sobre o quanto nós tomamos essa definição. Lá no SV nós trabalhamos com 3 dimensões. Primeira dimensão, instinto. Segunda dimensão, razão, que é a consciência. E terceira dimensão, intuição. Então, no primeiro nível, a pessoa só sobrevive, onde 80% das pessoas da humanidade estão nesse nível. Vivem por instinto. Vive por instinto. Estou com fome, Isso. preciso Vou comer. pagar a conta, mas o que eu mais quero... Trabalho para pagar bonito. Mas o que eu mais quero é uma casinha branca, de varanda, um quintal e uma janela, só para ver o sol nascer. 80%. 80% das pessoas. Você vai na rua, vamos sair na rua aqui e perguntar, por que você trabalha? Por causa do salário.
A maioria vai falar, ganhar dinheiro, pagar a conta, pagar boleto, pagar minhas contas. Porque eu vou sair final de semana, porque isso é importante pra mim, sustentar minha família. Porque eu sou obrigado. Sou obrigado. E o interessante é que o cara tá envelhecendo, o tempo tá passando, e aí ele só vai pensar em construir alguma coisa quando ele já não consegue mais, o corpo já não obedece. Você não obedece. Aí não dá tempo, que é o que acontece com a maioria tá das no pessoas. automático, né? Exatamente. Essa consciência que é o segundo passo, utilizando o que o pastor disse, o segundo passo é a consciência, é a razão. Ele vai ter, às vezes, pelo amor, mas a maioria das vezes, pela dor. Então, às vezes, a pessoa tem que perceber. Então, tem coisas que você perdeu sua mãe, né? Eu te conheci em um momento fatídico, né? E eu agora perdi a minha, né? Há 4 meses atrás. Então, eu vejo, né? As pessoas, né? Que não dava tanto valor assim, e até a gente que começa a dar um valor incondicional quando vê. Então, eu me lembro, fui lá na minha mãe hoje, tava lá na chácara, e olhando assim, aonde minha mãe mais ficava? Na cozinha. Para servir. Servindo. E aquilo ali me deu uma crise de choro hoje, velho, chorando de soluçar. Aonde minha mãe... Aí fomos lá na casa da Os minha mãe. nossos avós também eram assim, né? Onde eles mais Você ficavam. pegava na casa do seu avô, ele levava pra cozinha, te servia um café, peraí que eu vou assar um biscoito. Uma necessidade de fazer a gente bem. Sim, te servir. É um lugar de intimidade. A cozinha, para No nós Rio não aqui, tem isso não, né? Eu tenho. No Rio faz muito na sala, né? No Rio usa a sala. Mas eu gosto do estilo goiano porque a coisa melhor é você sentar para comer com quem você ama, né? E olha o que o Paulo fala. Eu nem sabia, né? Porque a gente se encontrou de manhã, ele saiu, foi lá. E ele falou, eu chorei compulsivamente. Aí ele olha e fala, minha mãe ficava na cozinha. Ele tem 2 opções. Eu vou chorar de tristeza porque eu perdi minha mãe. Ela servia muita gente. Mas ele pode ressignificar isso pensando da seguinte forma. A minha mãe foi um exemplo para mim. Eu não sei fazer as comidas que ela fazia, mas eu preciso servir como ela servia. Qual o alimento que eu tenho à disposição? Exatamente. É esse o trabalho que hoje o Paulo faz. Sim. E que a gente está fazendo isso juntos. Deixa eu aproveitar que o Paulo voltou nesse ponto do luto, né? Você também falou sobre o divórcio, passou lá atrás. A gente acaba entendendo um pouco de que é também uma forma de vivenciar o luto. Sim. Né? O pastor Mark Anderson tem um recorte dele que até fala que quando você passa pelo luto, pela perca de fato, pela morte, você não vai ver mais aquela pessoa, mas quando você passa pelo divórcio, o defunto continua andando por ali, você vai no mercado, você vê lá o defunto na sua frente. Eu falo que é uma amputação emocional. Uhum. A diferença é que quando você passa pela viuvez, e eu trato muitas pessoas, porque eu trabalho, você falou de casais, mas na verdade eu trabalho com casais do segundo casamento, porque eu cuido do divorciado, do viúvo, o solteiro acima dos 35 anos, né, até que eles se casem. Então, quando eles me permitem caminhar com eles, eu faço esse trabalho. Então, no livro eu falo muito sobre a questão do luto, da perda, né. O senhor escreveu um livro, pastor? Sim, sim. Como é que é o nome? O nome do livro é Caminho para o Recomeço. É literalmente um passo a passo, né, com orientações bíblicas para você recomeçar. Caminho para o recomeço. Caminho para o recomeço. E onde a gente encontra o livro para adquirir? Você consegue ele hoje na store da Family Church. Lá você encontra o livro, tá? Ou através do link na bio do meu Instagram, né? Lembrando que o senhor é pastor da Family Church. Sou um dos pastores na Family Church. É um dos pastores, né? Ministério Restart. Isso, eu trabalhei no Ministério Restart, nesses 4 anos, fui o cofundador, né? O pastor Mark teve a ideia com a pastora Susan, e eu fiz o desenvolvimento de todo o projeto. Então deu certo, é um projeto que acolhe muitas pessoas, são mais de 2.500 pessoas nesses 4 anos que eu estive ali. Agora tem um outro casal que cuida, né? Que caminharam com a gente, o pastor Fred e a pastora Fran. Eles hoje são os responsáveis por esse ministério. E eu comecei a fazer esse trabalho para fora. Então hoje eu faço ele via internet, tudo online. Eu levo esse projeto para igrejas, para implantar nas igrejas, né? E também cuido dessas pessoas, que eu pensei que eu ia cuidar das pessoas aqui no Brasil, aqui mais próximo, talvez no estado de Goiás, alguma coisa assim. Só que tem 2 meses que eu abri esse espaço pela internet
Eu tenho pessoas já chegando de outros países. Qual que é o endereço, pastor, lá do seu Instagram? No meu Instagram, eu tenho o @Edmar Carvalho, Edmar com I, né? EDIMAR, e tem @recomeçar.360. É um site. Não, são os dois Instagrams. É porque o Instagram do Recomeçar eu comecei agora. Então ele tá bem no comecinho e tal, eu faço ainda muito pelo meu pessoal. E essa parceria sua com o Paulo Bento? Eu fiquei sabendo que vocês vão fazer um evento agora em Senador Canedo, e também estou sabendo de um evento que vocês estão programando para fazer lá na Family Church. O de Senador Canedo a gente está esperando a resposta de alguns parceiros lá, porque sempre que a gente vai para uma cidade, a gente precisa ter parceiros. Claro. Pessoas que são conhecidas no lugar e que passaram por uma transformação. Eles são os cases de sucesso, né? Eles são as pessoas que podem dizer assim, não, esse trabalho é legal. Quem conhece o Edmar Carvalho? Quem conhece o Paulo Bento? Quem está aqui, quem está vendo, né? E às vezes no interior ele não tem essa facilidade, né? Então, isso é importante a gente ter isso em mente. Já o trabalho que a gente vai fazer na Family, ali a gente vai utilizar o ambiente, o local, porque é um local agradável. Ele nos remete a uma segurança espiritual, né? Então isso é muito bom, as pessoas acabam indo com o coração mais aberto para a transformação, né? E o que é interessante nisso? É porque você abre espaço, né, para as pessoas estarem num ambiente em que elas gostam de estar. Porque todo mundo gosta de estar numa igreja. Seja ela evangélica, católica, ele gosta de ir à igreja. Ele se conecta com Deus ali. Ele tem a ideia de que ele se conecta ali. Encontra pessoas com o mesmo propósito. Exato. A gente sabe que a gente se conecta com Deus em qualquer lugar. Claro. Né? Claro. Mas ali é um local que te traz paz, te traz tranquilidade. E essa ideia foi muito legal. Foi ideia do Paulo. Não foi minha, não. Foi ideia do Paulo, né? E eu falei, cara, uma ótima ideia. Por quê? As pessoas chegam já sabendo que elas querem algo diferente. Você vai na igreja para quê? No mínimo para ouvir a voz de Deus. Para buscar a direção. O que acontece com a igreja? E eu vou citar agora um pouquinho lá do nosso estado, Bruno, porque nosso estado é um dos estados mais evangelizados do Brasil. Verdade. Mas nós temos um índice de criminalidade altíssimo, altíssimo, altíssimo. Acho que um dos maiores do país, se não for o maior. Me permite até colocar um ponto sobre isso. Meu pai, ele é pastor também. Eu cresci dentro desse contexto, né? E por muito tempo ele dirigiu... Filho de pastor. Coitado. E por muito tempo meu pai foi pastor em comunidade. Em período de pacificação. Comunidade aqui em Goiânia, para quem não sabe, é uma favela. É a quebrada, é o beco. E por muito tempo, meu pai dirigindo essas igrejas, a gente presenciava situações de que os filhos da líder do Ministério de Mulheres lá, do Círculo de Oração, eram envolvidos na criminalidade. Às vezes a gente estava celebrando um culto numa quarta-feira, a igreja de porta fechada, os soldados do tráfico na frente para poder fazer a segurança, porque os parentes deles congregavam na igreja com a gente, ia todo mundo embora e começava o tiroteio logo depois, sabe? E depois a gente recebia as notícias. Então, eu pude presenciar um pouco disso, né? E infelizmente muitos filhos de cristão, de crente nessa situação. E eu comecei o meu ministério, Bernardo, numa situação dessa, de comunidade, né? Que foi uma invasão que teve no local. Não chegou a se tornar uma favela, mas era uma comunidade. E o que a gente percebe? As pessoas lá, elas vão à igreja, elas congregam, mas não tem mudança. As mudanças não acontecem dentro da família. E isso não pode acontecer. Aqui no estado de Goiás, a gente não tem essa criminalidade, graças a Deus. Completamente diferente. Com certeza. E o que a gente passou a ver? Paulo, esse trabalho conscientiza as pessoas. Sabe por quê? As pessoas estão acostumadas a ouvir o padre, o pastor, ele fala sempre a mesma coisa usando a Bíblia. Aí o cara sai dali e vai para um motel com a namorada. Ele sai dali e vai fazer algo de errado. Mas aí ele chega e vai para um treinamento de inteligência artificial. Inteligência emocional. Inteligência emocional. Tá bem por aí. As emoções artificiais hoje em dia. Mas lá tem inteligência. Tem psicólogo do chat GPT, a pessoa fica lá assim, tô me sentindo tristinho hoje, o que eu faço? Aí o cara chega lá, num trabalho desse, onde ele vai trabalhar a sua inteligência emocional, ele fala, cara, eu tô fazendo um papel ridículo. Por quê? Eu falo que eu sou uma coisa, mas eu não sou. Porque a grande sacada
Não é o que eu faço, é quem eu sou. Deus não está interessado no que você faz. Ele está interessado em quem você é. De fato. Porque quem você é demonstra... Você faz as coisas por quem você é, não por obrigação. Ele não quer nada por medo. As pessoas têm medo de ir pro inferno. Aí querem Jesus. Você tem que querer Jesus por amor a ele. Então você muda de vida. Isso é conversão real. E ali, nesse trabalho, a gente tá vendo pessoas... Vou contar um caso, pode, Paulo? Sim. Uma pessoa que eu vinha acompanhando há um tempo, e ele tinha uma mente de escassez. Uma mente de escassez. Ele passou por um divórcio, uma situação difícil, aí o cara tem que trabalhar, pagar pensão, aquela coisa, uma correria. Ele mal dava conta de pagar as contas. Uma dificuldade terrível. Aí, falei, cara, vamos lá com a gente, vem participar. Eu já tinha visto. Falei, bora, porque esse negócio é interessante, né? E ele foi. Falei, não adianta eu falar que Jesus vai mudar a sua vida, cara. Não adianta. Se eu falar, ele não vai escutar, não adianta, aí ele vai. E aí ele passa por um processo de ressignificação. Meu amigo, o cara saiu de lá voando. Chegou pra mim na semana seguinte e falou, pastor, obrigado, cara, muito obrigado que você me levou nesse lugar. Falei, o que aconteceu? Cara, fechei mais 3 clientes essa semana. Já dobrou aqui a minha renda. Eu falei, caraca, o negócio é top, hein? Sabe o que ele fez? Levou mais um tanto de gente nesse final de semana. Porque ele viu que era tão... Levou a irmã, inclusive. Ele viu que era tão bom que ele mudou a mente dele. Entendeu? Já marcou o casamento, inclusive. Olha só. Paulo, essa mudança agora, com essa parceria com o pastor Edmar, qual que é a sua expectativa, né, com relação a esse trabalho que você vai fazer, que é um público específico, né? Vamos dizer, um público voltado para o público evangélico. Sim. Como é que você vê isso? Qual que é a sua expectativa? Qual que é a sua... Eu sei que é um chamado que você recebeu. Né? A gente sabe porque aquela história das conexões, né? Nada acontece por acaso. As pessoas às vezes acham que existe coincidência, né? Um Deus que controla esse universo com bilhões e trilhões de galáxias. Existe jesuicidência, isso eu sei. Então a gente sabe que não existe coincidência, existe uma providência, uma consequência de algo que nós estamos buscando. Sim. E que inclusive nos conectou. Quer ver? Me conectei já tinha me conectado com você em 2019, agora recentemente me conectei com o Bruno por causa de um livro que nós estamos escrevendo juntos. Né? Me conectei com o pastor Edmar porque encontrei com ele na igreja, na USV desse final de semana, mas o pastor Edmar é da minha igreja, que eu já o conhecia, porque eu já tive num culto lá do Restart com o Elias, que me convidou. Eu já conversado com o pastor Edmar também antes. Você vê que tem uma conexão. Conexões que a gente nem imagina, né? Hoje eu saí com o Bruno para fazer uma visita e as coisas deram tão certo que eu falei com o Bruno, tinha que ser hoje, da forma que foi, e a gente já estava programando isso há 30 dias ou mais atrás, para fazer o que nós fizemos hoje, e hoje era o dia certo e encontramos a pessoa certa, destravou um monte de possibilidades. E aí, Paulo, é onde eu te falo que você, nesse processo, como é que você está vendo tudo isso? Perguntaram para Jesus, né, qual era o papel específico dele, né, sobre a chegada dele na Terra. Eu quero só fazer uma analogia, né, longe de estar próximo do mestre. Mas eu quero fazer uma analogia. Ele falou, eu não vim destruir a lei. Eu vim dar seguimento. Eu queria fazer uma analogia nessa questão. Eu não quero criar dogmas ou quebrar qualquer crença ou qualquer situação que exista, nem com o evangélico, nem com o católico, nem com o ateu, nem com o budista, nem com quem que seja. Eu quero, sim, fazer parte de um mundo que desperta mentes. Qual é a crença dessa pessoa? Você, como evangélico, pastor como evangélico, e todas as pessoas, né? Hoje no meu Instagram, eu tenho o meu público, hoje 80% são evangélicos. Eu respeito, dou a minha vida e ajudo ele a desenvolver dentro do que ele crê. Então, isso que é o meu objetivo. Não quero pregar nada, não quero doutrinar ninguém. Eu quero dar seguimento no que está escrito. É isso que você viu? É isso que você viveu? Então, vamos embora acelerar o processo? Vamos embora colocar... o goiano diz, vamos mexer o doce? Então, vamos embora mexer o doce. Então, resumindo sua pergunta, o que você espera desse trabalho?
pôr os crentes para mexer o doce. Destravar mentes. Isso. Eu até citei um exemplo lá no evento ontem, no encerramento de uma fase lá, e eu disse que você teria me dado, né, uma chave Sim. que me destravou, e eu, mesmo sendo crente, mesmo tendo uma experiência com Deus, mesmo tendo grandes experiências, inclusive, que eu tive na minha conversão, que eu me converti em 99, aí eu passei por muitas experiências com Deus, mas haviam coisas que estavam ainda me travando, né? E com um trabalho que você fez comigo em 2019, a partir daquele momento eu consegui evoluir para um resultado que me diferenciou. Uhum. Quer dizer, eu liberei perdão, eu consegui me reunir com familiares para fazer concertos com relação a coisas do passado, inclusive do meu pai, que já tinha falecido, né? E da minha mãe também, né? Então eu acabei usando dessa ferramenta que você me proporcionou aprender para fazer essa ressignificação, e com isso eu tive eu diria assim, resultados que até então eu não tinha tido. Não que você fez o papel daquele que você não é capaz, que é o papel que Deus tem, né? Sim. Nós temos, são provisões que vão sendo nos dadas, ferramentas que vão sendo fornecidas para nós, e chega um momento que aquela ferramenta completa uma sequência de ferramentas que a gente recebeu a partir do momento que a gente tomou a decisão de cumprir um propósito, né? Então, eu digo que todos nós precisamos dessas ferramentas. Muitas vezes nós estamos travados por causa de uma pequena ferramenta que falta para completar aquelas que nós já recebemos ao longo do tempo, né? Tem uma percepção interessante, né, a respeito do que vocês estão falando, porque nós somos seres, assim como a Trindade, né, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, somos tricotômicos. Sim. Corpo, alma, espírito. Uhum. Você vai no cardiologista quando está sentindo um aperto, uma dor no coração, algo diferente, né? Na coluna você vai no ortopedista ou no fisioterapeuta, dependendo do que você precisa fazer. Você tem especialistas para cuidar da máquina, do corpo, né? Existe a parte espiritual, você vai à igreja, você presta o seu culto e você cuida da sua parte espiritual. E as emoções, muitas das vezes, são negligenciadas. Sim. Olha muito para o caminho do corpo, porque é palpável, né? Não, e você sabe por que se negligencia? Porque muitas pessoas interpretam a Bíblia de maneira errada. Porque o coração é enganoso. O coração é enganoso. Realmente, o nosso coração nos engana. Quando? Quando eu caminho pelas minhas emoções. Porque se você tomar a decisão séria no momento em que você está emocionalmente abalado, você vai se dar mal. Por que os problemas acontecem no casamento? Porque se casam apaixonados, não se casam amando. Amor não é sentimento, decisão. Então a gente observa muito isso. Inclusive eu quero fazer só um adendo aqui para deixar muito claro o seguinte. O Paulo falou assim, a gente não quer pregar nada. Ali, no OSV, no projeto, nesse trabalho que a gente faz, a gente não fala de religião. Ali eu não estou falando para as pessoas aceitarem Jesus e se tornarem evangélicos, católicos, cristãos. Não, em hipótese alguma. A gente, como cristãos, ou seja, pequenos cristos, a gente fala aquilo que Jesus fez e o que ele ensina. Eu e Paulo fazemos isso. Certo? Como pastor, eu cuido de pessoas. Como aí, o meu trabalho como pastor, eu sei onde que é e aonde eu faço. É um outro papel. É um outro papel. Como mentor, junto com Paulo, nós orientamos pessoas para que elas sejam despertadas. Nós tiramos elas da zona de conforto. Ali, ele vai para ser confrontado. Certo? Então a gente faz isso com muita tranquilidade. Porque eu não preciso, em hipótese alguma, manipular a Bíblia para fazer isso, de jeito nenhum. Exatamente. Entende? Então, eu não estou ali para pregar o evangelho. Pregar o evangelho eu vou pregar em qualquer lugar, com a minha vida. Eu não preciso falar de Jesus, porque palavras, ela mexe com as pessoas, mas as minhas atitudes arrastam multidões. Verdade. Entende? Então, ali a gente desafia pessoas. Isso para mim é maravilhoso, gente. Nós estamos indo para o final do nosso programa, né? Realmente vai nos apertando o tempo, mas eu queria dar uma sugestão para vocês. Nós temos o Método de Strava Cristão. MDC. MDC.
É o SV com treinamento MDC. Bom, hein? Existe esse método ou você? Não, eu estou sugerindo. Porque nós criamos o MDC, que é o Movimento Democrático Cristão, que é um movimento que a gente está reunindo pessoas aí cristãs para defender pautas cristãs no meio político, né? A gente defender isso aí, conversar com os políticos, falar com ele a respeito dos nossos princípios, dos nossos valores e influenciar eles, né? Para que eles estejam junto conosco com esse objetivo. E aí eu sugiro que também ele serve, né? A gente já criou, por exemplo, o MDC pode ser método de Destrava Cristão. Desenvolve Cristão. Enfim, podem aproveitar da sugestão. Mas estou junto com vocês sabem, a gente vai estar junto nesse projeto também. E eu queria aproveitar, eu sei que o Bruno tem alguma coisa para falar, todos nós gostaríamos de falar muito mais, mas assim, que a gente deixasse aqui o código. Paulo, qual é o código? Pastor Edmar, qual é o código? A pergunta até que eu vou fazer é relacionada a isso, para a gente poder finalizar. Tá. Para você, Paulo Bento, qual é o significado da vida? Existe uma resposta que está codificada. O significado é decodificar. Porque a palavra amor, para você, ela tem uma tradução. E você entende amor por uma linguagem. Né? Então, a palavra amor para o Bernardo é outra coisa, ele vai entender de uma outra forma. Então, a mesma palavra foi codificada. Agora, a consciência decodifica. Então, o significado da vida está no ampliar da consciência, da percepção sobre as respostas do que eu vir fazer. Parece confuso, mas ao mesmo tempo não é. Porque eu preciso estar em movimento para descobrir. Eu preciso entrar em ação. Então é a ação que desbrava, é a ação que desperta, é a ação que nos gera essa percepção e essa consciência de respostas que nós não temos como dizer agora, de onde eu vim. Cada um de nós, você é pai também? Todos nós somos pai. Então, qual é a emoção de ser pai antes de ser pai? Não fala. É um achômetro do achômetro do achômetro. Mas qual é a emoção daquele momento que o menino machuca? Como minha filha quebrou o braço, estava num profundo sofrimento. Eu fechei os olhos, fiz uma oração e falei: Deus, passa essa dor para mim. Deixa eu sentir essa dor. Que emoção que é essa? Ela foi adquirida. Então, o significado da vida é afinar a nossa percepção sobre a conexão divina, o que Deus realmente traz para todos nós. Todo o propósito do SV é chegar ao que Deus tanto quer e o que Ele tanto ama. E nós só traduzimos esse caminho. No resumo final, OSV é aprender a amar mais as pessoas. Uau, legal. Pastor Edmar, qual é o significado da vida para você? Para mim, o significado da vida apareceu há muitos anos atrás, mas eu vou descobrir nos últimos 14 anos, 13, 14 anos. E se resume em 2 textos bíblicos para mim. O primeiro, a ordem de Jesus. Indo, porque está no gerúndio no original, indo por todo mundo, ou seja, é constante, pregar o evangelho a toda criatura. Mas eu não posso pregar falando, porque falar todo mundo fala, até papagaio fala, maritaca aqui, né? Mas quando eu prego com a minha vida, eu prego com caráter. Porque teve um cara que andou com Jesus, fez milagre com Jesus, mas traiu Jesus, né? Ele fez tudo que os outros discípulos fizeram, mas ele escolheu errado. E aí o texto que eu quero deixar aqui está em Efésios capítulo 2, versículo 10, que fala assim: porque fomos feitos por Deus, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou previamente para que andássemos nelas. Quais são essas boas obras? Jesus nos ensina, lavando os pés dos discípulos, que maior é aquele que serve. Então, boas obras não é comprar uma cesta básica somente, não é pagar uma conta ou deixar uma esmola para alguém somente. Isso faz parte das boas obras? Faz. Mas o amor verdadeiro, ele é demonstrado
no meu estilo de vida. Quando eu dou um abraço a uma pessoa que precisa de um abraço. Quando eu deixo os meus ouvidos para alguém desabafar e chorar no meu ombro falando das suas dores. Quando eu ajudo elas a mudarem os seus sentimentos e se conectarem com Deus. Então, o meu propósito de vida, o meu significado de vida é levar as pessoas a conhecer Deus através do amor. O segundo mandamento que Ele nos dá. Para mim, esse é o significado da vida. Top X. Top X. Você vai perguntar para mim também, Bruno? Claro, Bernardo. Qual é o significado da vida para você, Bernardo? Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. E eu vou dar um testemunho aqui do que é o amor de Deus. Quando eu achava que sabia alguma coisa de Deus, pensava que sabia, acreditava, né, que sabia, eu tive um filho, né? E meu filho nasceu e eu peguei ele nos braços. Eu pensei assim, não existe amor maior que esse. Não existe. E eu li a Bíblia, pastor Paulo. Eu li a Bíblia e a Bíblia dizia que você tinha que amar a Deus acima de todas as coisas. Eu não concordava. Eu não concordava. Eu achava aquilo um absurdo. Como que você vai amar a Deus acima de um filho que você pegou nos braços e que te deu aquela emoção, que você se encheu daquela energia indescritível, né? Foi a sensação que eu tive quando meu filho nasceu, né? Michel. E aí, depois que eu conheci a Deus de fato e de verdade, que eu tinha uma experiência com Deus, cara... Você foi pego no colo. Aí foi o contrário. Aí que eu entendi o verdadeiro amor. Porque enquanto você olha para o natural, para o filho, aquele amor é verdadeiro. Sim. Mas é incomparável com o amor de Deus. E eu tive essa experiência. Teve um dia que eu falei para Deus, chega, eu não dou conta. Afasta de mim. Eu não suporto esse amor. Entendeu? Porque eu pedi para ele um dia. Falei, Senhor, me mostra o teu amor. E ele mostrou. E eu me emociono. Entende? Então, amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. E não tem como você amar ao próximo se você não amar a si. Exato. Se você não for no SV e fizer o treinamento e destravar para que você possa sentir esse amor por você primeiro, para você poder amar as pessoas. Com outras palavras, o SV é um curso para aprender a amar. Exatamente. E o amor, Paulo... É porque o que você acabou de falar agora é o amor que você consegue enxergar agora. É. Mas só isso aqui que você falou agora do seu filho é o amor que você consegue entender agora. E quando você descobrir que foi emprestado para você o seu filho de quem ama ele muito mais que você, falar, vou te ensinar você a amar, então vou te dar um curso de amor. Então, entendeu? Então é dentro disso. E o interessante é que o meu amor pelo meu filho cresceu muito mais. Sim. Porque a hora que você descobre o verdadeiro amor, o seu amor não só pro seu filho, mas para as pessoas, para a vida, para a água que você toma banho, enfim, os problemas que surgem, tudo isso te ensina a amar você, né? Porque você luta para vencer aqueles desafios. E, logicamente, essa experiência ajuda outras pessoas também. Mas, e você, Bruno? Vamos lá, agora nós fazemos uma pergunta. Qual o significado da vida para você? Qual que é o seu propósito? Enfim. Eu vou resumir baseado no texto que está escrito em Gênesis capítulo 1, versículo 3. E disse Deus, haja luz. E houve luz. Então, se tudo que nós conversamos aqui pudesse resumir em um texto, resumiria exatamente aí. Fantástico. Porque nada se constrói sem que antes haja clareza. Então é necessário alcançar clareza do nosso estado atual, emocional, da nossa espiritualidade, do nosso corpo, para aí sim vivermos o nosso paraíso, o nosso Éden, viver o nosso estado de perfeição. E aí sim depois viver um pouco de descanso no 7º dia e voltar a trabalhar. Boa. Valeu, gente. Obrigado. Sucesso. Parabéns. Nossa, Top X. Meus abraço. amigos, é isso, nós finalizamos aí mais um episódio, na verdade o primeiro episódio do Top X Podcast, com esses parceiros, amigos extraordinários aqui. Bernardo, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Pastor Edmar, Paulo Bento. Muito obrigado. Tá? Depois na edição nós vamos colocar aí as redes sociais dos nossos amigos para você poder acompanhar e seguir eles também, tá? Fiquem com Deus, até o próximo episódio. Tchau, tchau. Vamos sim. Top X. Até mais.